Então, vamos lá, vamos dar início aqui, a gente, no decorrer, eu tento compartilhar a outra tela. Então vamos lá. Para dar início à nossa disciplina aqui, né, a gente vai fazer uma diagonal aqui nesse primeiro tópico, né, que é noções de lógica, e coloquei como título, né, um pouco de lógica, porque realmente a gente não vai ver tudo, vamos ver o que eu acredito sejam os principais conceitos. É claro que a gente não vai conseguir ver tudo, eu vou fechar esse material e vou enviar todo esse material que a gente está apresentando hoje com um pouco mais de conteúdo para vocês, tanto no Classroom como nos grupos do WhatsApp. Então, dando início à aula de hoje, a gente vai ver aqui um pouco noções de lógica. Então, nessa primeira aula, a gente vai abordar aqui, né, de maneira breve, os principais conceitos da lógica, né, da lógica que a gente tem nesse curso de licenciatura em matemática. A gente vai tentar ver aqui, né, vamos iniciar aqui desde a definição de sentença matemática até estudar os principais conectivos lógicos, né, que a gente utiliza na formação de sentenças e proposições compostas. Então, dando início aqui a nossa... Deixa eu só ver onde é que eu posso melhor esse slide. Aqui, tá bom? Pronto. Então, primeira definição que a gente vai ter aqui em mente é a chamando de frase, é um conjunto de palavras ou de símbolos matemáticos, né, incluindo aí sinais de acentuação e pontuação. Então, frase é só para a gente fixar a nossa ideia, que é exatamente aquela mesma definição de frase que a gente tem na nossa língua portuguesa. Isso porque, para definir aqui o que é uma sentença ou proposição, isso aqui já, para a linguagem matemática, né, é uma frase que expressa, né, em linguagem matemática, que expressa aqui, em linguagem matemática, que cumpre as seguintes condições, né, que a gente vai ver aqui. Isso, essa sentença, essa proposição, ela poderá apresentar somente símbolos. Então, uma sentença, uma proposição, ela vai ter que satisfazer essas três condições. A primeira delas é que elas devem se apresentar estruturada como uma oração, ou seja, de fato, tem que apresentar ali os principais componentes, né, de uma oração, que é o sujeito predicado, incluindo o verbo. Então, deve ser uma oração em sua integridade, né? Deve ser aqui uma oração, apresentando aqui sujeito predicado e o nosso verbo. É afirmativa, declarativa, ou seja, uma sentença, uma frase. Ela vai ser uma sentença matemática se ela for estruturada e declarativa. Ela tem que afirmar algo. Ou seja, ela não pode ser interrogatória nem exclamativa. Ou seja, não, se uma frase tiver aqui nosso símbolozinho de interrogação, ela não vai ser uma frase, uma sentença matemática. E também da mesma forma, se ela simplesmente exclamar, né? Se for uma frase exclamativa. Então, ela é afirmativa. Ela tem que afirmar dar uma informação, e ela satisfaz os três princípios, né? Que é exatamente os três princípios base da lógica matemática, né? Chamada da lógica formal, que é os seguintes. Esse aqui é o primeiro princípio, é o chamado princípio do terceiro excluído, né? Que diz que uma sentença ela é falsa. Uma sentença é falsa ou verdadeira, excluindo-se uma terceira alternativa, ou seja, dada essa frase, essa afirmação, ela vai ter que ter um desses dois valores, né, que a gente vai definir melhor, lógico, né? Ela vai ter que ser falsa ou verdadeira. Não existe uma terceira alternativa. E o outro princípio aqui é o princípio da não contradição, em que uma sentença não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou seja, não pode contradizer-se. Isso aqui, de fato, vocês observam que esses princípios são bem lógicos e naturais de se exigir, né? O princípio do terceiro excluído, ele vai dizer que
que uma sentença ela tem que ter um valor bem definido aqui, né? Ou é falso ou é verdadeiro. Não existe um talvez aí nesse meio. E o da não contradição é porque ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela não pode se contradizer. Aí você, folheando livros aí, vendo na internet, você encontra diversos exemplos de frases que, até no cotidiano mesmo, que a gente fala, que não cumpre esse princípio, né, da contradição. Por exemplo, aqui é péssimo de escrever, mas eu vou tentar escrever aqui, ver se vocês conseguem entender nesse PDF. Frases tipo, né, o homem está morto-vivo. Peço de escrever para escrever de outro. Morto-vivo. Então, frases desse tipo, elas se contradizem automaticamente, né? Tira isso. Vamos. Vai excluir tudo, né? Vamos lá. O homem, né? O homem está morto-vivo, como eu já escrevi aqui. E existe também outra frase que ela não vai ter um valor lógico bem definido. Por exemplo, ele é a seguinte frase, né, que a, perdão, não é a, é essa, deixa eu apagar aqui, essa essa afirmação é falsa. Temos aí realmente uma informação, né? Só que se você analisar bem essa frase, ela não vai ter um valor lógico bem definido. Por quê? Se você supõe que essa afirmação aqui ela é verdadeira, né? Então o que ela está dizendo? Dizendo que essa afirmação é falsa. Então, se ela é verdadeira, ela está falando a verdade. Então, ela é automaticamente falsa. Então, ela se contradiz, né? Então, ela não satisfaz exatamente o princípio aqui da não contradição. E mais, né? Isso aqui, na verdade, é um paradoxo, né? Que a gente pode ver mais à frente, né? Que toda afirmação em que ela se contradiz, ela não satisfaz esse princípio aqui, ela é um paradoxo. E se você supõe, por exemplo, que essa afirmação aqui é falsa, né? Então o que ele está mentindo, né? Então o que ele vai dizer? Essa afirmação é falsa. Então, se isso aqui é falso, logo isso aqui essa afirmação vai ter que ser verdadeira. Então, automaticamente ela se contradiz novamente. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela aqui com vocês de outro desse diário, ver se eu consigo. Aqui eu escrevo muito melhor. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Vocês estão vendo qual tela aí? Deixa eu ver aqui, olhar para vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguém que quer participar. Tem. Vocês estão vendo somente. Eu vou parar a apresentação e vou tentar compartilhar toda a tela para não precisar estar selecionando aqui. Só um minuto. Eu acho que é nesse tela cheia aqui. Vamos ver.
Agora me confirme, por favor, se vocês estão acompanhando a minha mudança de tela. Agora estou nessa tela em que eu coloquei a afirmação é falsa. Certo? Agora eu vou mudar para esse diário aqui, em que a gente está com várias telas pequenas aqui. Certo? Pronto, eu vou ter que abrir. Agora sim, agora fica melhor. Porque aqui eu escrevo, nesse diário aqui, eu escrevo muito melhor do que o PDF. Ele não tem uma escrita boa. Tá, deixa eu voltar aqui para... Vou tentar apresentar tudo por esse. Porém, nessa tela, nesse diário aqui, eu não estava querendo por ele porque fica muito pequeno. Não sei se vocês vão conseguir ler e acompanhar. Deixa eu ver onde eu parei. Princípio terceiro excluído, apresentando não contradição. Para vocês, dá para ler, dá para acompanhar esse texto? Porque eu não sei como, ainda não sei como eu aumento o zoom aqui nesse diário. Ele fica pequenininho aqui. O máximo que ele abre é até aqui. Professor, tente usar o Ctrl+, ver se dá certo. Eu já tentei, não dá não. Certo. Nesse diário aqui para mesa de jogador, ele não funciona. Eu já olhei configurações e não abre. Então, vocês conseguem acompanhar aqui? Essa letra está muito pequena. Qualquer coisa eu fico mudando. Oi? A gente consegue dar zoom aqui no Pronto, melhor ainda. Porque aqui eu não consigo ainda, né? Porque realmente aí, desde já antecipo que é a primeira vez que eu estou dando curso realmente online, né? Então, já apresentei alguns seminários, mas era para meu orientador, no máximo um outro colega, mas disciplina mesmo, tendo que usar aqui vários programas, é a primeira. Então, a gente vai aqui em alguma coisa aprendendo junto. Então, já vimos aqui o nosso princípio da não contradição, né? Então, relembrando, né? Uma sentença matemática ou proposição, ela vai ser uma afirmação, né? Uma oração bem estruturada, afirmativa, né? Ela vai ter que ser declarativa, que satisfaz os princípios de ser excluído e o princípio da não contradição. Então, a gente vai ver aqui exemplo de tais sentenças, né? Por exemplo, aqui temos a nosso primeiro exemplo aqui no nosso item A, né? Aquele famoso teorema da geometria plana que diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180 graus. Então, aqui a gente vê de fato que tem uma informação sendo dada, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é exatamente igual a 180 graus. Então, aqui a gente identifica que toda a nossa primeira parte aqui é o nosso sujeito, né? Temos a presença do nosso verbo e temos o nosso predicado, né? Então, de fato, é uma sentença matemática. E diversos outros exemplos a gente vai ter aqui, que a gente vai estar apresentando. Então, deixa eu apagar aqui. Nosso próximo exemplo. Deixa eu mudar aqui. Quando for precisar escrever, eu venho para essa tela. Para essa. Então, estamos aqui nos nossos exemplos. Segundo exemplo, né? Temos que o número 87 é maior que 87 ao quadrado. Então, temos de fato aqui uma afirmação. Novamente, temos a presença do verbo e ela não é interrogatória, não é exclamativa, é dada uma informação. Seguindo, temos aqui agora aparecendo agora a presença mais simples, né? Em que diz que existe x aqui, um número real positivo, maior que zero, tal que x é menor do que 0,1 e x é menor do que x ao quadrado é exatamente positivo.
Deixa eu só permitir aqui todos. Eu só ainda estou entrando. Então, na nossa próxima sentença, temos que a raiz de 2 aqui não é um número natural, não pertence ao conjunto dos números naturais. Temos a seguinte sentença, né? Todo número natural aqui é divisível por 3. Observe que essa afirmação aqui, conforme a gente vai ver, ela é uma afirmação falsa, porém a gente está só vendo a definição do que seja uma sentença ou proposição matemática, uma sentença matemática. Então, a gente vai ver que, de fato, algumas sentenças aqui que estão sendo apresentadas, elas são falsas, né? Deixa eu apagar isso. E nossa Professor, próxima... Oi. algumas pessoas aqui no grupo do WhatsApp estão pedindo para o senhor permitir o acesso. Deixa eu ver aqui, eu já permiti, deixa eu ver se tem mais algum pedido. Já entrou, foi a Larissa. Ah, pronto, acho que já entrou. Assim que eu ouço o barulho aqui, eu venho permitir. Por isso que é bom e-mail institucional, porque você entra sem precisar de permissão, né? Não precisa estar interrompendo a aula, mas tudo bem. Toda vez que eu escutar o barulhozinho aqui, eu venho para permitir, senão o pessoal não entra. E, por fim, aqui nós temos, no exemplo F, o Brasil é o maior país da América Latina e 3 mais 7 aqui, igual a 11. Todos esses são exemplos realmente de sentenças ou proposições matemáticas, sendo que a gente vai estar focado mais em proposições, as chamadas sentenças matemáticas, aquelas que está sendo apresentada na linguagem matemática. Então, de todas aqui, apenas a nosso exemplo aqui, nosso item F, é que não está exatamente na linguagem matemática, mas ela ainda se configura como sendo uma sentença, porque na definição de sentença, ela é uma afirmação que pode incluir somente palavras, né? Que é, no caso, o Brasil é o maior país da América Latina. Então, dando sequência aqui, também temos essa sentença aqui que só praticamente apresenta simples, né? Que diz que x aqui é um número real e x ao quadrado menos 16 é estritamente positivo. Então, isso implica que x aqui é estritamente maior que 4 ou estritamente menor que menos 4. Né? Então, é também um exemplo de sentença matemática. E você pode observar que fica como exercício que cada uma dessas sentenças aqui, ela satisfaz exatamente a definição que a gente apresentou, né? Ela satisfaz todos os princípios, tanto do terceiro excluído, quanto da não contradição. Né? E, de fato, é uma frase bem estruturada, não temos afirmação aqui. A gente vai, já, avaliar algumas frases, algumas sentenças que não satisfazem um daqueles princípios. Então, vamos seguir. Então, segundo a definição 1.1, né, toda sentença, ela é verdadeira ou falsa. Isso aqui é a nossa princípio do terceiro excluído. Porque não há uma terceira opção. E porque ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, feita essa dado nessa definição, então, o que a gente vai estudar realmente é a chamada lógica bivalente, né? Que ela vai ter sempre bem definido um valor lógico, né? Que é o que a gente define em seguida. Então, o valor lógico de uma sentença, ele é dito verdadeiro quando a sentença ela é verdadeira e falsa em caso contrário, ou seja, quando ela é uma sentença falsa. Então, para fixar mais acuradamente aqui a definição de sentença matemática, analisemos algumas frases que deixam de satisfazer pelo menos uma daquelas três condições, né, da definição. E, consequentemente, aqui não vão ser uma sentença. E quais são esses exemplos? Né, que agora vamos lá para o nosso diário para a gente poder escrever um pouco.
Então vamos ver as nossas frases aqui. Por exemplo, a primeira, que tá bem pequenininha, então eu vou estar com dó de vocês, mas simplesmente na letra A, a gente tem que 1/9 mais 9, ponto. Então, esse tipo de afirmação aqui não se configura como uma sentença matemática, por quê? Porque não há uma informação sendo dita, né? Simplesmente você está somando aqui. Então, quando uma sentença que ela vier somente em símbolos, ela tem que dar alguma informação. Essa aqui não está dando informação alguma. Então, aqui afere aquele primeiro princípio de que ela não é declarativa, ela não está declarando nenhum valor. E como é que contorna, como é que a gente torna essa sentença aqui verdadeira? Simplesmente colocando alguma informação através dessa frase, né? Então, se simplesmente a gente tivesse 1/9 mais 9 igual, né? Se, a partir do momento que você tenha a sua igualdade, você está afirmando algo, né? Então, você vai ter aqui um sujeito, um verbo aqui, apresentado de maneira simbólica pelo da igualdade, é igual ao quê? Você pode colocar qualquer coisa aqui, né? Poder 3. Só para tornar a sentença. Isso aqui é uma sentença falsa? Ótimo, mas tudo bem. Mas o que eu quero é só tornar isso aqui uma sentença matemática. Então, agora sim eu tenho uma informação. Então, isso aqui, sim, é uma sentença matemática. Que, pelo que a gente viu, né, ela vai ter um valor lógico, eu sei que isso aqui é falso. Outra forma, é óbvio, colocando ela como verdadeira, né? Seria 1/9 mais 9 igual a, fazendo a nossa sominha aqui, vai dar o quê? 82/9. Então, agora aqui se tornou uma sentença e se tornou verdadeira. Então, esse é o nosso exemplo A. Então, vamos ver agora outro exemplo em que fere aqui o princípio de ser excluído ou o princípio da não contradição. Esse computador não está me obedecendo, só um momento. Vou usar o mouse que eu acho que... Então, em nosso próximo exemplo, só desse tanto. Em nosso próximo exemplo aqui, agora temos a seguinte informação: 10 elevado a 9 é estritamente maior do que 9 elevado a 10. Então, isso aqui está simplesmente me interrogando, né? Está fazendo uma pergunta. Isso é configurado uma sentença? Não, né? A gente sabe que uma sentença não pode ser interrogativa, ela tem que afirmar algo, né? Simplesmente se a gente troca aqui esse sinal de interrogação por um ponto afirmando, a gente vai ter uma afirmação. E também não poderia ser uma exclamação, né? Então, você tem que declarar algo, né? Isso aqui vai ter que declarar a nossa sentença, nossa frase, ela vai ter que declarar algo. Isso aqui está perguntando, então não está declarando. Então, não, novamente, não é uma sentença matemática. E o nosso próximo exemplo é exatamente uma equação. Observe que eu tenho aqui, na presença de uma variável, né? 2x mais 6 igual a 3. Que, do jeito que está afirmado aqui, tem sujeito, tem verbo e tem predicado. Porém, essa aqui, ela não tem um valor bem definido, né? Um valor lógico definido. Por exemplo, se você toma aqui x igual a 0, a gente vai ter o quê? Vamos eliminar aqui, vai ficar 6 igual a 3. Então, essa frase aqui, ela é falsa. Já, se a gente tomar aqui, por exemplo, a raiz, né, dessa nossa equação aqui, a gente pode resolver rapidamente aqui 2x mais 3 mais 6 igual a 3. Isso aqui é 2x igual a 3 menos 6. Então, 2x vai ser igual a menos 3. X vai ser igual a menos 3 sobre 2.
Então, se a gente toma x exatamente a raiz dessa equação, o que acontece com a nossa sentença? Vai dar exatamente a nossa igualdade, né? Porque vai ficar 2 vezes menos 3 sobre 2 mais 6. Elimina aqui, menos 3 mais 6 vai dar exatamente 3. Então, agora ela se torna uma sentença verdadeira. Ora, ela é falsa, a depender do valor de x. Ora, ela... Essa sentença aqui, ela não tem um valor bem definido, porque eu não estou afirmando nada sobre a nossa variável x. Isso aqui é o que... Esse exemplo já motiva a nossa próxima definição, que é de sentença aberta. Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui. Raquel. E voltando aqui, conforme eu mostrei esse último exemplo aqui, ele nos dá abertura para as chamadas sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? É uma frase apresentada, né, como anterior, subordinada a uma variável, né, em que essa variável fica livre, ou seja, você não afirma nada sobre essa variável. É o que a gente chama de que ela é aberta. E como nada se afirma sobre essa variável, não é possível determinar o valor lógico da sentença. Sentenças abertas podem conter mais de uma variável, né? Por exemplo, essa sentença aqui, x² mais estritamente maior que cosseno z, aqui nós temos a presença de 3 variáveis aqui, porque eu não estou afirmando nada sobre essas incógnitas que estão surgindo aqui. Então, isso também é uma sentença aberta. E, por exemplo, também aqui a frase, né? Esse número é par. É também uma sentença aberta, né? Porque quem é esse número, né? Então, ela aqui é uma variável indeterminada, né? X é um número que eu estou dizendo que ele não é número par, mas quem é esse número, né? E não sabemos. É uma variável aqui indeterminada. E uma maneira de contornar, né, a sentenças abertas e tornar ela uma sentença matemática é utilizando exatamente a ideia dos quantificadores. Acredito que todos já devem ter deparado em frases em que aparece a presença desses quantificadores. Esses quantificadores, acredito que todos já se depararam com ele, apresentado de maneira simbólica, né, na linguagem matemática, como sendo, pelos símbolos aqui, os quantificadores existencial, né, que é apresentado, né, pelo símbolo de existe, né, o Ezinho aqui invertido, e universal, que é apresentado por aquele símbolo que significa para todos, né? Então, eles vão nos indicar, né, vai nos dar aqui como transformar uma sentença aberta em uma sentença matemática. E como é que vamos aqui apresentar exatamente quem são. Então, das opções para quantificar, né, 2 são bastante especiais, que utilizam as palavras existe e para tudo. Por exemplo, a maneira de transformar a sentença aberta anterior aqui, 2x mais 6 igual a 3, em uma sentença, seria escrever da seguinte forma: existe x tal que 2x mais 6 igual a 3. Né? Então, conforme a gente viu, né, esse x aqui é exatamente a raiz, né? Aqui é péssimo de escrever. X igual a menos 3. Não sei por que não está escrevendo aqui. Isso aqui tornaria essa sentença verdadeira. Então, de fato, isso aqui se torna uma sentença. Dessa maneira, temos também uma sentença que poderia ter escrito da seguinte forma: né? Para todo x real, temos que 2x mais 3 igual a 6. E conforme a gente observa, né, conforme a gente observou, essa afirmação agora, que essa sentença ela é falsa, né? Que a gente viu que só vai nos dar a igualdade aqui quando o x foi exatamente a raiz dessa equaçãozinha do primeiro grau.
E, de fato, isso aqui não vai acontecer para todos. Então, a gente nota que, de fato, essa afirmação aqui é uma sentença, mas ela é sentença falsa. Vamos aqui para o diário. Pequeno, mas melhor de escrever. Então, apresentando aqui com a sentença e os nossos quantificadores. E a primeira questão, a primeira observação que vocês vão ter que ter é quanto ao uso desses quantificadores, né? Como já apresentei, né, para fixar aqui as definições, né, o termo para todo e existe, com muita razão, são chamados quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente, e são denotados aí pelos símbolos que eu já apresentei, está pequenininho aqui, mas esse aqui é o símbolo, é o quantificador universal, né, que a gente lê para todos, e o nosso quantificador existencial, que a gente lê como sendo existe. E os quantificadores, né, têm importância muito grande na linguagem matemática. O quantificador universal usado para expressar condições satisfeitas por todos os elementos de um conjunto, já o quantificador existencial é usado para expressar condições satisfeitas por pelo menos um elemento do conjunto, né, conforme a gente viu lá no exemplo da equaçãozinha do primeiro grau. Aí, ao usar qualquer dos quantificadores, tenha os seguintes cuidados, né? Deixa eu só observar que eu acho que alguém pediu para entrar. Não. Então, a gente tem que ter exatamente os seguintes cuidados. Primeiro, né, cada quantificador deve ser subordinado a uma variável pertencente a um determinado conjunto. Então, o primeiro cuidado é, ao escrever os quantificadores, né, ele tem que estar explícito a qual variável ele está se referenciando, está subordinado. E isso aqui é cometido muitas vezes quando você escolhe aqui duas variáveis, né? Na verdade, duas letras para representar a mesma letra para representar outras variáveis. Então, se você escolher o x aqui para uma variável, você deve continuar com ela para aquela variável, né? E a segunda observação é, em geral, a variável a qual a sentença está subordinada é representada por uma letra. A ordem na qual os quantificadores de naturezas distintas aparecem no sentença pode modificar inteiramente o sentido da sentença, conforme a gente vai ver nos seguintes exemplos. Por exemplo, aqui, né, a gente tem a seguinte sentença matemática, né? Para todo y aqui inteiro, existe um x natural tal que y² é igual a x, né? Isso aqui é exatamente a definição aqui do nosso quadrado, do raiz quadrada conforme. E, por exemplo, né, se você troca aqui agora a ordem, isso aqui vai dar uma sentença com um valor lógico totalmente diferente, né? Um sentido totalmente diferente. Por exemplo, se você simplesmente trocou aqui a ordem das variáveis, o que essa afirmação está dizendo? Que existe x, tal que para todo y pertencente aos inteiros, a gente vale essa igualdade. A gente sabe que isso aqui, evidentemente, não é verdade. Então, a troca aqui dos quantificadores aqui, ela não pode ser feita, né? Então, conforme a sentença está sendo escrita, ora vai ter que ser, conforme o que você está querendo afirmar, vai ter que ser o primeiro para todo e depois o existe, né? Nosso quantificador existencial. Já quando os quantificadores têm mesma natureza, a troca pode ser feita que não vai haver nenhum prejuízo, ou seja, quando na sua sentença só tiver para todo, ou quando ela só tiver o quantificador existencial existe. E
um exemplo, né, é exatamente essa sentença aqui, né, para todo y aqui inteiro e todo n aqui natural, tem-se, né, que a soma dos seus módulos aqui é maior ou igual que zero. Então, se você troca aqui a ordem aqui, não vai alterar nada, né, no sentido da sua sentença ou da sua proposição, né, ou seja, para todo número natural. Aqui, perdão, eu coloquei n ainda, mas é o y, só erro de digitação. A gente sabe que essa frase aqui tem o mesmo sentido que a anterior, né, trocando aqui os mesmos quantificadores de alfa. Da mesma forma, se você tiver uma frase em que apareça só o símbolo de existe, você pode trocar eles naturalmente, que também não vai alterar. Vai alterar quando você tem quantificadores de natureza distinta, ou seja, quando você tem o para todo e o existe. Você não vai poder alterar conforme queira, né? Então, ao trocar isso, você pode perder totalmente o sentido da sua frase. E, dando início aqui ao nosso principal tópico aqui, agora a gente vai começar a estudar no cálculo proposicional a presença dos conectivos, né? Então, como no caso de conjuntos, né, quando trabalhamos com proposições matemáticas, também podemos construir proposições a partir de proposições dadas, né, utilizando certas palavras que a gente chama, né, na lógica formal, de conectivos lógicos, ou simplesmente conectivos. E exemplo dele, né, são as palavras, né, não, se, então, e se somente se, e, ou e, né, são exemplos de conectivos. A gente vai vamos começar primeiro estudando quais são os conectivos ou i, mas esses aqui são os principais conectivos que a gente vai estudar, né, não sei se vai dar tempo de ver nessa aula de hoje, mas são os principais porque os principais resultados em matemática, né, eles estão configurados nesse tipo, nessa estrutura, né, com esse tipo de conectivo, né? Se, então, né? Se você vai ver lá algum resultado simples, a maioria deles, os resultados matemáticos, eles têm essa cara, né? Ele utiliza esse conectivo aqui, se, então, né? Se, aí te dá uma hipótese, aí então te dá a tese, né? Em geral, é assim que é estruturado um resultado em matemática. Se, aí aqui vai vir uma hipótese, ou seja, alguma informação, tem dois S para aqui, vai te dar uma hipótese aqui, aí se essa hipótese aqui, que você vai tomar como verdade, tomar como premissa, então você vai ter uma informação a partir dessa hipótese que a gente chama de tese. Então, a maior parte dos resultados em matemática, ela é estruturada com esse conectivo se então. Aí, em lógica, a gente estuda os possíveis valores lógicos que uma sentença dessa forma, ela pode assumir, né? Quando é que ela pode ser verdadeira, quando é que ela pode ser falsa. E é chamado, os teoremas que é chamado, que valem a recíproca, são estruturados nessa estrutura, né? Se e somente se. É aquele teorema que vale a ida e a volta, né? E isso também a gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, vamos começar pelos mais simples, né? Que é os conectivos ou e i, né? Que é chamado... Então, proposições formadas, né? Primeiro aqui é fixar a nossa definição, né? Proposições formadas por outras, né? Com auxílios de conexão, são chamadas proposições compostas. E, oportunamente, né? Uma proposição ela vai ser dita simples, né? Quando ela não contém mais do que uma proposição em sua formação. Então, aquelas frases mais simples, se só tem uma informação a ser dada, ela é chamada uma proposição simples. Quando uma proposição ela tiver a presença desses conectivos ligando duas proposições, duas sentenças matemáticas, ela vai ser chamada uma proposição composta. Aí, como ocorre com o conjunto, né, usamos, né, as proposições P e Q, podemos formar duas proposições bastante especiais. A primeira delas é P e Q, usando o conectivo I, né, chamada conjunção das sentenças P e Q. E a segunda é a nossa P ou Q, chamada disjunção das sentenças
P e Q. Então, lembrando aqui um pouco da linguagem, né, de teoria dos conjuntos que a gente vai precisar melhor no próximo conteúdo, né, mas o conectivo aqui de conjunção, né, simbolizado aqui pelo nosso conectivo, e ele vai dar uma ideia, né, de adição de informações, né, P é uma proposição e Q outra proposição. Então, quando você usa o conectivo e você está juntando, você está conectando aqui as duas informações que estão sendo dadas em uma informação só. E quando você está usando o conectivo ou, você está simplesmente unindo, né? Isso aqui nos dá a ideia que pode ocorrer uma ou pode ocorrer outra. E aqui ele está ocorrendo simultaneamente as duas informações. Então, na linguagem de conjunto, é como se isso aqui fosse a interseção de dois conjuntos, né, a nossa conjunção, e P ou Q, né, seria a união. Né? Então, se, por exemplo, a gente denotasse aqui um conjunto que satisfaz todas as propriedades que a proposição P está afirmando, e B, o conjunto que satisfaz todas as propriedades que a proposição Q. Lembra que a proposição Q é uma informação, é uma sentença matemática. Então, quando você tomasse aqui P e Q, é como se fosse equivalente a você ter a interseção desses dois conjuntos. Ou seja, você vai ter uma informação dada aqui por esse conectivo, em que deve satisfazer os elementos desse novo conjunto aqui, deve satisfazer as duas proposições ao mesmo tempo. E já aqui, né, usando aqui o mesmo conjunto A, que seria a ideia de união, ou seja, simplesmente aqui você está juntando os elementos. Então, em algum momento aqui vai ter elementos que só está em A, em algum momento aqui vai ter elementos que só está em B. Isso aqui é simplesmente a união. Então, a gente vai ver com exemplos mais concretos para facilitar mais o entendimento. Então, seguindo, né, na linguagem simbólica formal, denota-se a proposição conjuntiva de conjunção. Ela é simbolizada por P e Q, vou escrever aqui melhor. P e Q, ele denota aqui a proposição conjuntiva, né? Proposição conjuntiva. E a gente lê esse símbolo, né, como sendo P e Q, e a disjuntiva é simbolizada aqui por esse símbolo, né, que é a proposição disjuntiva. Então, vamos para alguns exemplos. Então, com as proposições, ó, P, seja aqui a proposição P, que afirma que existe X, um número real aí, tal que X menos 4 é estritamente maior do que o log de 2 na base 3. Isso é a nossa proposição P, e Q é a nossa proposição que diz, né, que para todo Y real, tem-se que Y a quarta é estritamente maior que 1. Então, a gente pode formar, né, com essas duas proposições, as proposições conjuntiva e disjuntiva, né, da seguinte forma. Então, podemos construir as seguintes proposições. P e Q, né, vai ser simplesmente, você vai usar, quando eu tenho o nosso P e Q aqui, sempre eu estou usando o conectivo I, né, então eu simplesmente estou unindo aqui em uma proposição só, conectando aqui a proposição P e a proposição Q, conectada aqui pelo nosso conectivo I. E agora essa proposição conjuntiva aqui diz, né, que existe X, tal que X menos 4, estritamente maior do que log 2 na base 3, e para todo Y tem-se que Y a quarta é estritamente maior que 1. Já já a gente vai ver como é que a gente avalia o valor lógico de uma proposição desse tipo, mas a gente estamos primeiro abordando como são exemplos de proposições conjuntivas. E a proposição disjuntiva, simplesmente a gente usando agora o nosso conectivo 1. Novamente aqui a gente vai ter a nossa proposição P, o nosso conectivo ou aqui e a nossa proposição Q
sendo conectado pelo nosso conectivo U, né, nossa proposição disjuntiva. Então, definiremos, né, e é bem natural de aceitar que uma proposição conjuntiva, ou seja, usando o conectivo I, ela é verdadeira apenas no caso das duas proposições P e Q serem verdadeiras. Então, é de se esperar que, de fato, se eu estou ligando aqui pelo conectivo I, se eu quero que isso aqui seja verdadeiro, então as duas informações elas têm que ser verdadeiras para que a frase inteira seja verdadeira, né? Então, a gente define, né, na lógica formal, e é realmente natural de se aceitar que uma proposição conjuntiva usando o conectivo I, ela vai ser verdadeira apenas quando as duas proposições elas são verdadeiras. E, melhor ainda, e vale de fato a volta, né? Se as proposições P e Q forem verdadeiras, evidentemente que essa frase inteira ela vai ser uma proposição verdadeira, né? É o que a gente comenta aqui. Reciprocamente, apenas quando as proposições P e Q forem verdadeiras, é quando a proposição P e Q será verdadeira. E, por sua vez, né, no OU, né, quando a gente tiver ali o nosso conectivo OU, uma proposição disjuntiva, ela vai ser verdadeira apenas quando pelo menos uma das duas for verdadeira. Então, é de se esperar que, se eu estou dizendo OU, é porque basta que uma dessas condições ocorra para que, na minha frase inteira, né, P ou Q, eu esteja falando a verdade, né? Se minha frase é P ou Q, então se uma das duas for verdadeira, já satisfaz que a nossa frase inteira vai ser verdadeira. Então, seguindo, a gente vê aqui agora o nosso exemplo, né? No exemplo 2.2. Vamos relembrar aqui quem é o exemplo 2.2. Nosso exemplo 2.2 era simplesmente a frase, né? Existe a proposição que dizia existe x pertencente aos reais, tal que x menos 4 é estritamente maior do que log 2 na base 3. Isso aqui é a nossa proposição P. E nossa proposição Q dizia que para todo y real, y à quarta era estritamente maior que 1. Era isso mesmo? Isso, para todo isso tem-se que isso... Vamos escrever do jeito que estava, mas tem-se que y à quarta é estritamente maior que 1. Então, de fato, só olhando, avaliando aqui o valor lógico dessas nossas proposições, de fato, P é verdadeira, né? Já que x aqui é um número real, e para que isso aqui seja, x menos 4 seja maior ou igual que 3, né? Ele está simplesmente afirmando que existe. Então, se existe um x real tal que x menos 4 é maior do que log 2 na base 3, é evidente, né? O conjunto de reais é infinito. Então, você pode pegar um número muito grande, de maneira que ele seja mais, mesmo subtraindo 4, ainda seja maior que esse. Ou outra maneira de você ver isso, simplesmente você reescreve isso daqui como sendo x menos 4, estritamente maior do que log 3 na base 2. Da seguinte forma, x é estritamente maior do que log 2 na base 3 mais 4. Isso aqui é um número, né? Log 2 na base 3, quanto é? Não sei, não importa, mas isso aqui é um número fixo. E 4 é um número, então basta que você tome x aqui, um número estritamente maior do que esse. Pode pegar isso aqui mais um, pronto. Esse camarada aqui mais um já é um número estritamente maior do que esse. Então, de fato, isso aqui é uma proposição verdadeira. Já a nossa proposição que ela diz que para todo y tem-se que y à quarta é estritamente maior que 1. Isso não é verdade, né? Isso, se a gente tomar aqui x entre 0 e 1 ali, uma fração muito pequena, isso à quarta vai ser menor ainda, né? Então, vai ser menor do que 1 em particular. Então, isso aqui é, de fato, falso. Então,
olhando para esse nosso exemplo, né, então, como a sentença P é verdadeira e a sentença Q é falsa, a sentença P e Q, né, lembre que ela só vai ser verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, como a Q é falsa, isso aqui vai ser falso, como ele está afirmando aqui. De fato, ela vai ser falsa. P e Q, nossa proposição aqui vai ser falsa. Já a sentença P ou Q, ela é verdadeira porque a P é verdadeira, né? Então, de fato, isso aqui, a gente determinou aqui os valores lógicos da nossa sentença P e Q e da nossa sentença P ou Q. Seguindo, então, seguindo aqui, pulei, que a gente apresentou, e né, agora, deixa eu ver, daqui, pronto. Então, no exemplo 2.2, a gente já analisou essa, né, então vou ver o exemplo 2.4. Então, considere agora as proposições P, simplesmente afirma que raiz de 3 é maior que 1. E a nossa outra proposição que menos 1 é estritamente maior do que 0. Logo, o que a gente vai ter, né? Primeiro a gente vai avaliar aqui qual o valor lógico das nossas proposições. P diz que a raiz de 3 é estritamente maior que 1. Isso aqui é uma verdade, né? Já que P é aproximadamente aqui 1,73, então vai ser estritamente maior do que 1. Então, P é uma proposição verdadeira. E já que diz que menos 1 é estritamente maior que 0, ela, nossa proposição que ela é falsa. Logo, P o Q, né, que reescrevendo ela vai ser dessa forma, né? Raiz de 3 é estritamente maior, ou Q é menos 1 é maior que 0. Isso aqui vai ser uma proposição verdadeira, porque a nossa primeira proposição é verdadeira, né? Pois uma das sentenças é verdadeira. Já a nossa interseção aqui das informações diz que a raiz de 3 aqui é estritamente maior que 1 e que é menos 1 maior que 0. Isso aqui vai ter que ser falso, né? Já que a nossa informação ela é falsa. Isso aqui a gente vai verificar sempre para alguns exemplos, né? A gente vê como constrói as nossas proposições conjuntiva e disjuntiva, mas há uma maneira prática de você verificar os valores lógicos das nossas proposições conjuntiva e disjuntiva por meio das chamadas tabelas verdade. A gente vai simplesmente pincelar aqui, mas vamos analisar o valor lógico para qualquer valor lógico que P e Q possam assumir. Então, uma maneira prática de determinar o valor lógico das proposições compostas, né, é usando o dispositivo chamado tabela verdade. E nas tabelas verdade a gente emprega-se a letra V para denotar o valor lógico verdadeiro e a letra F para denotar o valor lógico falso de uma proposição. Aí a seguir a gente apresenta aqui o primeiro exemplo, né, de tabela verdade da conjunção e da disjunção. Então, ela é construída dessa forma, né, você coloca aqui nas suas primeiras colunas as proposições em questão que você está trabalhando e se eu estou querendo avaliar aqui o valor lógico da nossa conjunção e da nossa disjunção, então coloco em seguida aqui as proposições que eu quero avaliar o valor lógico. Então, as proposições em si, eu não sei quem são, né, mas eu sei que elas podem, como são de fácil sentença matemática, podem assumir o falso. Então, eu coloco aqui todas as possibilidades de valor lógico das nossas sentenças duas a duas, né? Por exemplo, a P pode ser verdadeira, a Q verdadeira, a P ainda pode ser verdadeira e aqui agora falsa, e assim eu vou colocando todas as possibilidades, né? Agora P falsa e aqui verdadeira, e por último, ambas falsas, né? Então, o que a gente lembra lá na definição da conjunção? Quando é que uma conjunção ela vai ser verdade? Se eu estou unindo essas duas informações aqui, isso aqui, se eu estou dizendo que é P e Q, então ambas têm que ser verdadeiras, né? Então, essa conjunção só vai ser verdadeira quando ambas as proposições têm valor lógico verdadeiro, né? Vamos preencher essa tabela. Então, como ambos aqui no primeiro caso é verdadeiro, então
temos um V de verdadeiro. Vamos colocar primeiro a conjunção, depois a gente coloca a disjunção. Agora, quando que é falsa? Para a nossa disjunção, isso aqui não vai ser mais verdade, né? Porque tem que ocorrer as duas. Então, isso aqui vai ser falso. E as demais também, né? Então, isso aqui vai ser também falso. E, por maior motivo, quando ambas são falsas, isso aqui vai nos dar F. Que tá pequeno, mas dá para entender. E já na nossa proposição, basta que uma das proposições seja verdadeira. Então, as duas sendo verdadeira, por maior motivo, vai ser verdadeira. A P é verdadeira. Isso aqui vai nos dar, na disjunção, isso aqui vai ser verdadeiro. Agora aqui é verdadeira. Isso vai ser verdadeiro. E por último, a nossa, quando ambas é falsa, não vai ter saída, né? Então, isso aqui vai ser falso. Então, é muito simples de você montar uma tabela verdade e avaliar o valor lógico de uma proposição composta. No caso, ainda só ligada por um conectivo, né? Mas pode, em uma proposição, ela pode vir ligada por mais conectivos, conforme a gente vai ver nos próximos exemplos, né? Por exemplo, né, a gente coloca esse exercício aqui, em que a gente pede para completar aqui a tabela verdade abaixo, né, que fornece os valores lógicos das seguintes proposições. P, I, aí você aprende aqui Q ou R, e P e R, P e Q ou P ou R. Então, como é que você constrói, como é que você avalia o valor lógico dessas proposições compostas, né? Por exemplo, a primeira que tem dois conectivos, né? Tem 3 proposições e 2 conectivos. Como é que você monta essa tabela? Aqui eu já joguei, mas se você fosse montar, o que você coloca? Primeiro, você decompõe essa proposição composta nas proposições simples, né? Por exemplo, você tem aqui as proposições em questão, P, Q e R. Aí agora você vai decompor, por exemplo, para essa primeira aqui, se você fosse colocar P, I, Q ou R, você vai decompor agora só essa outra. P você já colocou. Você vai fazer o conectivo aqui você vai decompor essa proposição, então você coloca aqui em algum momento Q ou R, e a proposição P em questão você já tem aqui, né? Então, eu já vou poder fazer o conectivo, né, agora aqui, P, I, Q ou R, né? Que é o que a gente colocou aqui nessa coluna. Como eu usei essa mesma tabela para botar outras proposições, eu fui decompondo cada uma das partes, né? Então, eu coloquei P e Q aqui, P e R aqui, Q e R aqui, e, por último, né, fica as proposições em questão que a gente tem, né? P e Q ou R, e P e Q ou, né, P e R. Está aqui. Aí, como é que você preenche, né, ou completa os valores lógicos? Você vai usar as definições de conjunção e de junção em cada entrada aqui. Por exemplo, você vai, nessa primeira entrada aqui, você vai avaliar o valor lógico da conjunção de P e Q. Então, você vai olhar para P e Q nesse primeiro caso. P e Q são ambas verdadeiras. Então, isso aqui nos dá, na conjunção, só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, isso aqui nos dá verdadeiro. Então, você vai olhando cada um desses casos só para as proposições em questão que você está avaliando aqui, né, os valores lógicos. Então, vamos olhar só para P e R. R, a princípio aqui, para essa primeira coluna, você despreza. Você vai avaliando 2 a 2 aqui cada uma. No segundo caso, ainda é verdadeiro, então, isso nos dá verdadeiro. Agora, o nosso Q aqui é falso, então isso aqui vai ser falso. Então, sempre que tiver falso aqui, nas duas primeiras aqui, P e Q, esse aqui vai ser falso. Novamente falso. E até o fim vai ser falso, né? Porque você vai aparecer um Fzinho aqui. Não comentei, mas aqui está todas as combinações possíveis dos valores lógicos para P, Q e R, né? Isso combinado 3 a 3. Há uma maneira simples de você saber, por exemplo, quantas linhas vai ter minha tabela verdade, né? Essas linhas aqui, a tabela verdade, ela vai depender do número de proposições em questão que você está levando. Isso é de maneira geral. Então, se você tem uma proposição composta
Se você tem uma proposição composta com, por exemplo, K proposições simples, então, o número de linhas aqui da sua tabela verdade que você vai voltar, ele é, então, o número de linhas da tabela verdade, ele é exatamente 2 elevado a K. Isso você pode provar. A gente vai verificar sempre para esse caso aqui. Por exemplo, aqui das nossas proposições compostas, aqui em ambas, tanto nessa primeira, quanto nessa segunda, elas só têm 3 proposições simples. Então, o nosso K aqui é exatamente igual a 3. Então, o que esse resultado está nos dizendo é que o número de linhas da nossa tabela verdade aqui ele vai ser 2 elevado a 3, que é exatamente 8, que é exatamente o número de linhas que temos aqui. Mas como é que você prova isso, ou como é que você, de fato, se convence de que isso aqui é verdade? Simplesmente é uma combinaçãozinha, o estudo de combinações, por exemplo. Você vai ver todas as combinações possíveis aqui do nosso PQ, de V e F em cada um, né? Cada um faz a seu modo. Eu gosto de fazer vendo aqui o total, usando o princípio multiplicativo, né? Por exemplo, para o primeiro, para a nossa proposição P aqui, a gente tem 2 possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Para Q também tem 2 possibilidades, nota que pode se repetir aqui, né? E para R também tem 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, isso aqui dá 2 elevado a 3, que é o número de linhas aqui, né? Que é 8, que você vai usar. Aí aqui você vai preencher conforme você deseja, mas de todas as, você vai colocar aqui todas as combinações possíveis, né, de V e F, de P, Q e R. Né? Então, você preenche aqui com todas as combinações possíveis de V e F, sabendo que você vai ter que preencher aqui 8 linhas. Então, continuando aqui, para preencher agora aqui a nossa proposição R, né? A gente lembra que basta que uma das proposições Q ou R seja verdadeira para que essa proposição tenha valor verdadeiro. Então, você vai olhar agora só para Q e R. Olha para Q e R, basta que pelo menos uma tenha valor verdadeiro. Então, no primeiro caso, é verdadeiro, porque ambas são verdadeiras. Para o segundo, Q é verdadeiro, já é suficiente. No terceiro, R é verdadeiro, já é suficiente. Novamente aqui, Q e R é verdadeiro. Agora, ambas são falsas. Não tem como ser verdadeiro. Aqui é verdadeiro e, por último, é falso. Então, se torna bem simples de você verificar. Aí, para poder você verificar aqui, por exemplo, agora que você consegue avaliar agora essa proposição composta aqui, porque eu já avaliei o valor lógico dessa proposição aqui, Q ou R, está aqui, e basta fazer agora a conjunção com P. Então, está aqui P ou R, Q ou R, e está nosso P. Então, você vai avaliar agora nessa última coluna aqui, nessa penúltima coluna, os valores lógicos de Q ou R e P. Já olhamos, né? Então, 2 a 2 aqui vai ser P verdadeiro, V verdadeiro, e temos conjunção aqui aí, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Lembre-se que aqui conectivo I vai ser verdadeiro só quando ambas forem verdadeiras. Então, você vai olhando para essa coluna e para a outra. De novo, dá verdadeiro. No terceiro, dá verdadeiro. Quarto aqui, agora a P é falsa, então isso aqui vai ser falso. E assim a gente vai continuando. Aqui vai ser falso, porque a nossa Q ou R é falso. E seguindo aqui vai dar falso, que a nossa P agora é falso. Como P aqui vai ser todas falsas, aqui vai ser tudo F. Então, para não ficar repetitivo,
agora vocês conseguem preencher demais colunas aqui, simplesmente aqui avaliando agora a conjunção entre P e R. Então, você vai olhar para P e para R. E para preencher a última coluna, que você vai avaliar agora o resultado de P e Q, que está aqui, e P e R, que é o que falta aqui ainda. Então, vocês preencham. Professor, Oi, pode falar. você poderia repetir essa daí, que é composta? A montagem da, a montagem da Que tem as tabela? 3, essa daí do começo. Porque eu me confundi. Essa, Eu acho que essa que o senhor acabou de responder. Eu acho que nessa terceira linha ficaria falso. nessa coluna, P Na e terceira. Q, ou nessa... Qual coluna você está querendo preencher? Está me dizendo. A penúltima. Isso, essa coluna, certo? Aí é a terceira linha que você está falando? Isso. Eu quero entender Então, direitinho como é quando tem essas 3. Pronto, vamos lá. Primeiro, a gente decompôs aqui as proposições em parte mais simples. A parte mais simples que tem vai ser P, Q e R, decompondo todas as proposições simples. Aí agora vamos olhar só para essa. A gente vai ter que decompor essa outra parte, essa outra proposição que é composta, porque é composta só de 2 proposições simples, né? Então a gente colocou ela aqui, Q ou R. E a P já está lá. Então, para calcular isso aqui, basta você ter Q e R. A gente avaliou aqui, olhando os valores lógicos dela e a definição da nossa conjunção. Então, preenchemos. Então nesse caso, certo? eu vejo só o que está dentro do parênteses. Eu ignoro o P. Isso. A princípio, você só vai conseguir preencher essa composta, primeiro, é como se fosse lá uma continha que está aqui associativa, né? Primeiro você resolve os parênteses, e depois você resolve o que está fora, né? Um resultado já desse daqui. Então, primeiro dentro dos parênteses seria avaliar o valor lógico de Q ou R, né? Que eu coloquei aqui. Aí a gente avalia olhando para os valores lógicos, né, de Q ou R, de todas as possibilidades, né? Então, a gente vai avaliar aqui olhando para Q e R. Agora eu entendi. Então, no caso, se o P for falso, o restante é também. Mas o P sendo verdadeiro, que está dentro do parênteses pode ser falso. Um dos, pode ser. Isso. Então, aqui você tinha visto na terceira linha, né? Que poderia ser falso. Mas vamos eu não tinha olhar. me atentado ao P, do P ser verdadeiro. Isso, porque o P aqui era verdadeiro, né? Isso. P é verdadeiro, e agora o Q e o R também é verdadeiro. Eu estava achando que iria associar o P com o Q e depois o P com o R. Não, né? Primeiro você faz, é como se fossem as contas, né, associativas, né? Então, primeiro você fala que está dentro do parênteses, a gente avaliou aqui, aí depois faz essa associação dele com o P, né? Então, você olha simplesmente as suas colunas e despreza os demais. Os demais vão servir para montar as outras proposições compostas. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Pronto. Então, deixo aí para vocês concluírem essa tabela verdade, mas simplesmente falta preencher aqui P e R, e ao preencher P e R, você vai simplesmente verificar agora que eu já tenho P e Q nessa coluna, quarta coluna aqui, e vou fazer ou com P e R. E uma curiosidade é que vai satisfazer, né, essas conectivas aqui, ele satisfaz diversas propriedades. Eu não vou adentrar nela, mas vou deixar como exercício para vocês. Propriedades parecidas com a associatividade, distributividade lá da nossa teoria de conjuntos, né? E isso aí você vai ver em qualquer livro. Eu vou passar em alguns exercícios para vocês exercitarem e verem alguma dessas propriedades semelhantes. Beleza? Então, eu deixo aqui como exercício para vocês. E, para finalizar, a gente vai comentar um pouco aqui, mas vou colocar só mais algumas informações mais precisas, mas a gente vai introduzir e apresentar aqui o nosso próximo conectivo, né, que seria o se então.
que é um dos principais conectivos utilizados, né? Então, conectivo se, então. Que, como eu já adiantei, é um dos principais conectivos, porque boa parte dos teoremas, ela é estruturada nessa forma, né? Por exemplo, pode estar reescrito de várias formas, né? Mas você pode ter um teorema de Pitágoras, né? Por exemplo, se A, B, C é um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo, né? Isso aqui representa um triângulo retângulo. Então, né, o teorema de Pitágoras pode ser escrito nessa estrutura dessa seguinte forma. Então, o quadrado, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual, vou colocar aqui para não precisar colocar mais símbolo, mas colocar de maneira escrita, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo. Então, esse é o nosso teorema de Pitágoras, escrito com a presença do nosso conectivo. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, escrito com o nosso conectivo, né? Aqui a gente enfatiza que realmente parte dos teoremas eles são utilizados essa estrutura, né? Cadê? Então, tá aqui o nosso conectivo. E, de maneira geral, a gente estuda na lógica quando é que uma proposição dessa forma aqui, ela vai ter o seu valor lógico verdadeiro. Então, de maneira geral, dadas P e Q, duas proposições, lembre que, conforme a gente definiu, proposições e sentença matemática é a mesma coisa. Em alguns livros, eles utilizam, na maior parte, na verdade, dos livros, utiliza proposição como sendo um teorema, né? Mas aqui a gente está usando sinônimo de sentença matemática. Então, dado P e Q, duas proposições, podemos associar outra proposição pelo uso do conectivo se, então. Vou colocar aqui em destaque. Do conectivo se, então. Ou seja, isso é denotado como sendo a proposição que é chamada a proposição ou a relação condicional. Que a gente lê, né, da seguinte forma: se P, então Q. Isso é lido dessa seguinte forma. Isso lê-se, né? Lê-se se P, então Q. E aqui nos dá um pouco mais de trabalho para a gente entender um pouco do valor lógico, mas a gente vai tentar, por meio de exemplos, entender como é que a gente estuda o valor lógico de uma proposição dessa forma, né? Então, vamos ver primeiro, avaliar os valores lógicos
em um exemplo. Então, vamos ver aqui conforme o nosso exemplo. Então, no nosso exemplo, a gente vai escrever a seguinte proposição já na forma condicional, né? Se P, então Q. Então, nossa proposição composta já com esse conectivo é a seguinte: se eu conseguir um aumento de salário, então eu compro um carro novo. Então, podemos avaliar aqui que, de fato, é uma proposição usando os nossos conectivos se, então, e a gente vai avaliar quando é que essa proposição inteira ela vai ter valor lógico verdadeiro. A gente vai ver que a gente vai ter que analisar cada um dos casos, quando a primeira proposição é verdadeira ou quando ela é falsa. Então, vamos primeiro aqui separar quem são as proposições. Vemos que a primeira proposição é eu consegui, vou chamar aqui de P, um aumento de salário. Um aumento de salário. E a nossa outra proposição é eu compro um carro novo. Que então, vamos analisar aqui agora os seguintes casos. Primeiro, você tem que analisar aqui. A gente fixa, né, que a proposição, vou colocar aqui em destaque, observe que a proposição P implica que, se P então Q, ela é falsa somente quando essa frase aqui ela estiver falando estiver sendo uma mentira, ou seja, quando realmente a frase inteira ela for mentira. O que é melhor realmente ver no exemplo e quando é que essa frase aqui poderia ser uma mentira? Por exemplo, o que eu disse? Se eu conseguir um aumento de salário, então eu compro um carro novo. Então, o único caso em que essa proposição aqui ela vai ser falsa é quando eu estiver mentindo na frase inteira. Ou seja, eu consegui um aumento de salário e não comprei um carro novo. Né? Porque eu estou afirmando que se eu conseguir um aumento, eu compro um carro novo. Então, essa proposição aqui ela só vai ser falsa quando eu estiver mentindo na minha afirmação completa. Então, isso aqui só vai ser falso quando P for verdade e Q for falso. Porque, segundo a minha afirmação, uma garantia é, se eu conseguir um aumento de salário, eu estou afirmando isso. Então, nessa configuração aqui, a gente vai ter que P e Q, ela tem valor lógico falso. E, de fato, né, vamos avaliar aqui os seguintes casos. Né? Primeiro, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, de fato, eu consegui um aumento de salário e comprei um carro novo. Então, isso aqui vai nos implicar que, de fato, falei a verdade, né? Cumpri, aconteceu tudo o que eu queria, ganhei um aumento de salário, então, isso aqui vai ter valor lógico verdadeiro. E vamos para os demais. No segundo caso, agora, vamos supor que P é ainda verdadeiro e Q agora ela é falsa. Então, segundo que a gente está fixando aqui, realmente isso aqui não está condizendo com o que eu estou falando. Né? Se eu conseguir um aumento de salário, eu compro um carro novo. Então, ele conseguiu um aumento de salário, mas não cumpriu
o que está dizendo, né? Não comprou carro novo, porque F é falso, não comprou carro novo. Então, de fato, a nossa proposição aqui, se P, Q, ela vai ser falsa. E, seguindo, né, os outros casos agora, dá meio que um nó na cabeça, mas a gente vai tentar aqui entender bem. Esse exemplo eu gosto porque ele é bem ilustrativo, porque agora, se P é falso e Q é verdadeira, ou seja, eu não consegui um aumento de salário, só que, mesmo assim, eu comprei um carro novo. Ou seja, como é que fica o valor lógico da nossa proposição se P, então Q? Observe que, na nossa frase, né, se eu conseguir um aumento de salário, então eu compro um carro novo, eu não estou afirmando nada a respeito de eu não conseguir um carro, de eu comprar um carro novo, se eu não conseguir um aumento de salário. Ou seja, a pessoa está querendo muito um carro novo lá, e mesmo sem o aumento, ela se endividou e comprou. Nada impede, porque na frase em si, ela não está dizendo nada a respeito de se ele não conseguir um aumento de salário. Então, ainda, nessa configuração, ainda, P e Q vai continuar tendo um valor verdadeiro. Porque eu não posso negar que, de fato, isso aqui é verdade. Porque, embora eu não tenha recebido o aumento de salário, eu comprei. Nada impediu de me meter em uma dívida. Então, essa afirmação aqui ainda ela é uma afirmação verdadeira, porque eu não estou mentindo. O mesmo caso é quando ambas são falsas. Não recebi aumento de salário e não comprei carro. Então, ainda não há nada que me impeça de que essa frase aqui ela tenha valor lógico verdadeiro, porque ninguém pode afirmar que essa frase aqui, se eu conseguir aumento de salário, eu compro um carro novo, mesmo eu não receber aumento de salário, eu não comprei essa frase aqui, ela em si, ela ainda não pode ser considerada uma inverdade, ou seja, uma mentira, né? Então, o valor lógico, ela é considerado verdadeiro. Então, a tabela verdade do nosso coletivo sim, então, fica da seguinte forma. Agora aqui eu não sei usar aquela régua ainda, mas eu vou tentar colocar aqui o mais reto possível. P, então, que colocamos aqui todas as possíveis, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso. Falso, verdadeiro. Falso. Falso. E, conforme a gente viu, né? Isso aqui vai ser verdade. Só vai ser falsa simplesmente quando essa frase inteira for falsa. Somente quando Q for falso, quando P for verdadeiro. Né? Em todos os casos, conforme a gente analisou, vai ser verdadeiro. Felizmente, todos os teoremas que você for analisar, né, o principal objetivo na matemática é, dada uma informação, eu descobri o valor lógico dele. Um teorema simplesmente é isso, é uma afirmação que alguém fez e você descobriu o valor lógico daquela afirmação. Em geral, grande parte desses teoremas tem essa configuração. Então, quando é que eu vou analisar, descobrir o valor lógico dessa proposição? Vou ter que analisar aqui os valores lógicos de P e Q. A gente sabe que isso aqui tem vários possíveis casos em que isso aqui pode ser verdade, o valor lógico dessa proposição. Mas, conforme a gente vai ver na estrutura do teorema, a proposição primeira aqui, ela é considerada como sendo a hipótese. E a seguinte, ela é a tese. Então, a nossa hipótese é sempre tida como verdade. Então, se eu sempre vou ter a minha hipótese como verdade, então eu só vou ter, ao tentar demonstrar, entender a demonstração do teorema, eu só vou ter esses dois primeiros tipos de casos. Então, o meu resultado é que ele só vai ser
verdadeiro quando, de fato, eu assumir a minha hipótese e encontrar que minha tese ela é verdadeira. Né? Então, só vou ter esses dois casos ao analisar uma demonstração matemática. Esses demais casos, ele é analisado simplesmente na lógica formal, no estudo, de maneira geral, dos valores lógicos da nossa proposição se, então, P. Se P, então Q. Então, sendo mais objetivo, né, quando você tem um resultado teorema matemático, você vai estar simplesmente nesses dois primeiros casos. Ou seja, se você está demonstrando o resultado, você vai sempre partir de V, P, sendo a hipótese verdadeira. Então, o que você vai avaliar é se a sua tese ela é verdadeira ou ela é falsa. Se por meio de uma argumentação matemática você encontra que, de fato, que é verdadeira, a sua tese é verdadeira, então você provou o resultado, mostrando que ele é verdadeiro. Se por algum motivo ou alguma argumentação você não encontra que é verdadeiro, você encontra que é falso, então o seu resultado não está demonstrado. Então, ou está demonstrado que ele, de fato, é falso naquela afirmação. Os demais proposições ainda ficaria faltando estudar o se somente se, né, que vai nos possibilitar o coletivo se e somente se, que vai ser denotado pelo coletivo por esse signo, né, quando vale a ida e a volta. Eu vou tentar passar no material para vocês, porque já está estourando nosso horário, e por meio de exemplos, né, por meio de exercícios, a gente vai agora aí definir como é que vocês vão debater esses exercícios, se vocês vão preferir com o tutor presencial ou com o tutor ou comigo, e comigo também pode ser, né, de maneira online, né, também seria uma boa, não vejo impedimento para isso, para vocês, por meio de exercício, fixar melhor a teoria. Então, por hoje a gente para por aqui, falta só 5 minutos para encerrar nossa aula, e eu vou passar a lista de exercícios que eu acabei esquecendo, mas vou jogar aqui no chat, aí vocês vão preencher com o nome de vocês e com o e-mail, né? Então, deixa eu só copiar aqui. Então, deixa eu jogar aqui a lista de frequência. Então, vocês preencham, não esqueçam, só para a gente ter um controle. E antes da gente, vou só parar a apresentação aqui e fico aberto aqui nesses últimos minutos para vocês fazerem qualquer pergunta, tirar alguma dúvida, e o tempo que vocês preenchem aí a lista de frequência. Olha se todo mundo está tendo acesso. E também vou parar a gravação.